Fala, meu povo, tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos de volta ao melhor podcast da internet, o Preto e Azul. O meu nome é Felipe, eu sou psicólogo e no episódio de hoje eu vou contar a história do psicopata americano que foi utilizado como base, na verdade, os crimes que ele cometeu foram utilizados como base para se criar um dos personagens de terror mais icônicos da história. Eu estou falando de ninguém mais, ninguém menos, ou nada mais, nada menos do que o Ed Gein, ou Edward Gein, seja lá como você conheça ele. E a história dele, os crimes cometidos por ele, foram utilizados como base para se criar o vilão Leatherface do filme icônico de terror, que para muitas pessoas é o melhor filme de terror já produzido, do Massacre da Serra Elétrica de 1974, que inclusive vale ressaltar que aqui no canal você já tem, no canal, o canal, a página, nunca sei dizer se é um correto, porque como a gente dá no podcast e ele é no Spotify, então aqui no Spotify, na minha página, vamos dizer assim, na página do Preto e Azul, você vai encontrar um episódio exclusivo onde eu conto a influência que o Ed Gein e seu crime teve na criação do filme Massacre da Serra Elétrica, assim como eu também conto várias curiosidades e vários fatos que eu tenho certeza que você ainda não sabe sobre esse filme. Então, quando você deixar, na verdade, quando você terminar de ouvir esse episódio, passa lá no episódio sobre o Massacre da Serra Elétrica e vai entender como os crimes do Ed Gein, eles influenciaram não apenas o Massacre da Serra Elétrica, como até hoje influenciam a criação de vários filmes de terror. Basicamente, em todos os filmes de terror criados até hoje nos Estados Unidos, obviamente que é onde nós estamos nos referindo, e é onde os crimes do Ed Gein foram realizados, eles são baseados nele, né, em sua história. E como esse trata-se de uma descrição de um caso real, esse episódio ele não é recomendado para pessoas sensíveis. Então, se em algum momento você se sentir incomodado de alguma forma, por favor, saia desse episódio e vá curtir alguns dos outros episódios que já tem disponíveis aqui. E eu tenho certeza que você vai encontrar algum que te interesse de alguma forma. Eu falo aqui de cultura pop, não apenas é, de crimes reais. E eu também quero informar que durante o podcast, esse episódio especificamente, eu vou fazer uma série, na verdade, assim, de pontuações utilizando da psicologia, já que eu sou um psicólogo. Então eu vou usar daquilo que eu sei e fazer alguns comentários sobre algumas coisas que eu achar interessante. De início, é isso. Então vamos começar a contar a história deste homem. Ele nasceu no dia 27 de agosto do ano 1906, ou seja, nós estamos falando de uma pessoa que viveu praticamente ali os momentos finais dos anos 1800. E o Ed Gein, ele tem em comum com alguns outros psicopatas uma relação conturbada com a mãe. E ele lembrou, né, após a sua prisão e em uma entrevista, décadas depois que sua mãe já tinha morrido, que ele nunca foi capaz de conseguir agradar a mãe dele e que a mãe dele, em diversos momentos, o chamava de uma criança horrível. Obviamente, né, as mães controladoras, mães narcisistas, elas causam danos imensos psicológicos em seus filhos e é óbvio que você crescer em um lar onde a sua mãe, a pessoa que você acha que vai te dar afeto, que vai te dar carinho, chama você em diversos momentos de uma criança horrível, não ajuda muito assim na forma como você vai crescer psicologicamente, vamos dizer isso. Mas é importante frisar que, como eu disse, muitas histórias de muitos psicopatas, elas sempre são retratadas e descritas como essas pessoas tendo mães muito abusivas, mães narcisistas, mães controladoras e mães que de alguma forma sempre têm uma certa aversão aos seus filhos. Aversão essa que obviamente a gente nunca fica sabendo o porquê, né, de onde vem essa aversão,
pois nós conhecemos apenas as versões dos criminosos sobre a relação que eles tinham com essas pessoas. Mas o importante frisar que mães narcisistas, mães abusivas e mães controladoras não fazem, ou seja, não têm uma influência tão grande assim nas pessoas ao ponto de tornarem elas psicopatas. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que o crime cometido pelo Ed Gein e o crime cometido por diversos outros psicopatas não pode ser justificado pela relação terrível que eles possam ter tido com suas mães, mas obviamente que eles têm ali algo relacionado, porque muitos psicopatas buscam, por exemplo, em suas vítimas características que as suas mães tinham, né? Coisas pode ser um cabelo, a cor dos olhos ou coisa do tipo. E isso aí é uma questão muito mais profunda porque pode estar diretamente relacionado, por exemplo, a uma tentativa de vingança, já que não pôde se vingar da mãe. E aí quando encontra uma pessoa que tem ali algum tipo de característica relacionada à mãe, é como se estivesse ferindo ela de maneira indireta, de maneira subjetiva, como se isso aliviasse, mas é óbvio que não alivia. Mas, mais uma vez, repito, mesmo eles tendo esse tipo de comportamento, isso não justifica, ou seja, o fato das mães terem sido abusivas, terem sido mães horrorosas, não é o motivo pelo qual eles matam. Eles matam por outras coisas, eles matam por prazer, eles matam por controle e por diversas outras coisas. E a vida do Ed Gein não foi fácil, mesmo fora da sua casa. Dentro de casa, ele lidava com essa mãe abusiva, narcisista, na verdade. Não é que era muito difícil, mas fora da casa ele sofria muito, principalmente na escola. Na escola, as crianças, eles costumavam zombar dele porque achavam que ele tinha características femininas, ele era julgado como se tivesse uma voz suave, uma voz que não era entendida como masculina, seus trejeitos, a forma como muitas vezes se movia era considerado muito afeminado. Ele também tinha a pálpebra de um dos olhos caída e as crianças usavam isso para zombar dele. Então a gente já percebe aí que a vida dele não foi nada fácil. E obviamente que eles também tiveram problemas com o seu pai, né? Relatos, né, dizem que o pai dele também era abusivo. A gente está falando ali do início, né, dos anos 1900, então as coisas eram bem difíceis. O pai dele muitas vezes foi considerado como tendo atitudes piores do que a da mãe. Ele era um bêbado, ele estava regularmente bêbado quase todos os dias, ele estava embriagado. E quando ele chegava bêbado em casa, ele costumava bater tanto no Ed Gein quanto em seu irmão, né? E quando o Ed Gein e o seu irmão não estavam sendo maltratados pelos pais, eles estavam sendo insultados ou espancados, a mãe dele fazia com que ele e o irmão jurassem que nunca seriam contaminados por mulheres, ou seja, que nunca deixariam como se fossem mulheres entrarem em suas vidas, porque ela era aquele tipo de pessoa que é muito comum e que você encontra até hoje por aí, que é aquela mulher que acha que está acima das outras, aquela mulher que acha que só ela é boa, só ela é santa, só ela sabe o que faz, só ela segue, vamos dizer assim, é um manual do que é ser uma mulher boa, do que é ser uma mãe boa. E todas as outras mulheres não prestam, todas as outras mulheres não são putas e coisas do tipo. Então ela fazia com que os seus filhos jurassem que nunca teriam um tipo de relação assim com a mulher. Mas, na verdade, o que essa mulher queria era continuar controlando os filhos. Como eu disse, ela era altamente controladora, ela era altamente abusiva e o que ela estava fazendo é: não deixe que outra mulher faça com você o que eu faço, porque só eu tenho o direito de maltratar vocês. Então vocês são praticamente assim meus brinquedinhos e eu não quero perder meus brinquedinhos. Para felicidade de certa forma do Ed Gein, os maus tratos realizados pelo pai dele não durou muito tempo, pois o pai dele morreu consideravelmente assim jovem. Ele morreu em abril de 1940, mas a mãe deles continuava viva, a mãe do Ed Gein continuou viva e continuou dominando seus filhos e maltratando seus filhos que já eram adultos,
na época em que tudo aconteceu, né? Mas outra coisa que chama atenção no caso dele é que, mesmo eles tendo crescido, né, o Ed Gein e seu irmão em um lar abusivo, com um pai abusivo, um pai violento, uma mãe abusiva e uma mãe tão violenta quanto o pai, pois, embora ela se limitasse a xingar e a humilhar eles, psicologicamente os efeitos de uma humilhação constante é muito mais danosa do que um soco, uma tapa, uma surra, algo físico. Mas eles, incrivelmente, eles não se mantiveram juntos, eles não foram irmãos assim, presentes um na vida dos outros, e as coisas continuaram, na verdade, assim, eles continuaram e se mantiveram distantes, né? E algo aconteceu. Mesmo eles não sendo distantes, eles continuavam morando com a mãe, continuavam fazendo os afazeres lá do local onde eles moravam. Era uma espécie de fazenda. E no dia 16 de maio de 1944, Ed Gein e seu irmão, eles foram limpar uma grama, a grama que estava seca, né, a grama da propriedade, e o irmão dele resolveu colocar fogo para fazer isso de maneira mais rápida na grama. E aconteceu que o irmão dele acabou morrendo. Para muitas pessoas até hoje não, né? Porque ele morreu há muitos anos. Mas na época as pessoas não acreditaram muito, assim, que a morte do irmão dele foi um acidente, principalmente depois que os crimes dele foram descobertos. Eles abriu ainda mais essa desconfiança, então se desconfia até hoje, inclusive, que ele tenha matado o irmão, já que eles não eram próximos e possivelmente eles tiveram algum tipo de desavença que fez com que o Ed Gein, possivelmente, pois ninguém nunca provou isso, né? São especulações de que ele possivelmente matou o irmão, então ele ali encontrou naquele momento o momento certo para matar o irmão. Logo após a morte do irmão do Ed Gein, a mãe ela ainda sobrevive um ano, ou seja, ela morre em 1945. O Ed Gein não abandonou ela, ele continuou cuidando dela, mas ela não resistiu. Não se sabe, obviamente, não se tem relatos, na verdade, sobre o que ela morreu, né? Sabe-se que ela morreu. Pode ser que ela tenha morrido de tristeza, pode ser que ela não tenha morrido de tristeza, mas o que se sabe é que ele cuidou dela, o Ed Gein cuidou dela até os seus últimos dias de vida. E aí, em 1945, acontece o que é um pesadelo de muitas pessoas, inclusive o meu. Tenho que confessar que ele fica sozinho no mundo. Então, Ed Gein já tinha perdido o pai, perdeu o irmão e perdeu a mãe. E se viu sozinho, um homem adulto, não era casado, não tinha filhos, não tinha um emprego formal, vivendo em uma casa que agora era uma casa gigante, a casa estava completamente vazia e não tinha ninguém com quem contar, né? E isso é assustador e foi com certeza assustador para ele. E obviamente ele seguiu a vida dele, ele acabou deixando a fazenda dele de lado e indo trabalhar para outros fazendeiros da época. Ele já estava com 40 anos, ele era considerado um homem muito educado, mas ele tinha decidido parar de tomar banho, de fazer a barba. Ele passava a maior parte do seu tempo, né, da sua vida sozinho, e em alguns momentos ele foi pego olhando para as esposas e para as filhas dos fazendeiros que acabaram contratando ele, né? Acabaram contratando os serviços dele na época, mas ele sempre solitário. Mas enquanto Ed trabalhava nas fazendas, né, ao redor ali de onde ele morava, coisas e crimes, na verdade, continuavam acontecendo na sua cidade natal, Wisconsin, onde vários desaparecimentos de pessoas, especialmente de mulheres e meninas, estavam sendo relatados na época, que estava preocupando muito as autoridades da época. Um dos desaparecimentos mais assim preocupantes foi o de uma figura conhecida na época na cidade, né, de Wisconsin, que foi o de Mary Hogan. Ela era dona de uma taverna e ela desapareceu em dezembro de 1954. Sangue foi encontrado no chão de sua taverna, mas ela simplesmente desapareceu. Após seu desaparecimento, quando os homens provocavam Ed dizendo que ele deveria ter cortejado a mulher, ele respondeu que ela não havia partido. Além de ser um homem solitário e de ser motivo de zombaria
de outros homens e de outras pessoas na cidade, ainda adulto, o Ed Gein encontrou no fato dele não ser assim considerado pelas pessoas, dele ser considerado até mesmo uma piada pelas outras pessoas, uma oportunidade de falar coisas, né? Por exemplo, quando a dona da taverna ela desaparece e alguns homens dizem que ele perdeu a chance, né, de cortejar ela, de ter algo com ela. Ele fala que ela não desapareceu, que ela estava na fazenda, e que ele foi buscar ela na caminhonete dele e levou ela para passear, para um passeio. Então ele falava esse tipo de coisa porque ele sabia que ninguém considerava ele, que ninguém ligava para as coisas que ele falava, que ele era considerado um bobão, um trouxão. Então, como ninguém nunca ia prestar atenção no que ele estava falando, ele podia falar absolutamente tudo que ele quisesse, né? Na época, especificamente. Mas, obviamente, como acontece com a maioria dos psicopatas, né, eles começam a relaxar. Então, em determinado momento, após a prisão do Ed Gein, adolescentes da cidade disseram que relataram para a polícia que ele, em alguns momentos, mostrou para eles cabeças humanas encolhidas. E o Ed Gein, obviamente, assustou algumas pessoas, né? E ele justificava os adolescentes, assim, eles obviamente perguntavam de onde tinha saído aquilo. E ele falava que as cabeças encolhidas tinham sido enviadas a ele por um primo que serviu nas Filipinas durante a guerra. Temos que lembrar que o Ed Gein, ele viveu, né? Ele cresceu, na verdade, durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E aí as pessoas, na verdade, os adolescentes, né? Eles acreditavam, afinal de contas, são adolescentes, né? Naquela fase do desenvolvimento em que a gente acha que sabe absolutamente tudo, que está pronto para a vida, mas na verdade a gente é um bando de bobão que é super enrolado por qualquer coisa e eles acreditavam, né? Mas o que a gente sabe, como eu já contei, que ele era completamente solitário, né? Que ele não tinha ninguém, ele não tinha família e ele não tinha contato com as pessoas fora lá da família dele, o pai, a mãe e o irmão que já tinham morrido. Mas as coisas para ele começaram assim a meio a ficar difíceis quando alguns adolescentes foram até a casa dele e relataram, né, para as pessoas, muito provavelmente para seus pais e para pessoas que eles conhecem, que ao chegar na casa dele, do Ed Gein, eles acabaram vendo cabeças humanas no local. E aí eles começaram a estranhar tudo e disseram que essas cabeças estavam penduradas na sala dele. Os meninos também se convenceram de que tinham visto máscaras de Halloween na casa, espalhadas por toda a casa. E aí a gente vê, né, mais uma vez, que ele começou ali a relaxar. E aí entramos naquela fase que é a fase em que ele já está tão, assim, tão relaxado, tão ciente de que nada vai acontecer com ele, que ele então começa a cometer crimes à luz do dia praticamente. Era muito comum que em determinado momento do ano, mais especificamente no final do ano, em novembro, os homens da cidade onde ele morava, que era a cidade de Plainfield, eles saíssem de casa e fossem caçar, que era uma coisa assim que os homens faziam na época. Enquanto esses homens iam para a floresta caçar, por algum motivo que seja, né? Muitas pessoas caçam para se alimentar e outras pessoas caçam por diversão. Não ficou especificado se esses homens queriam caçar, mas é uma prática da cidade. As mulheres continuavam na cidade, cuidando de suas casas, e algumas mulheres que tinham lojas cuidando de sua loja. Foi então que ele foi até o centro da cidade, foi até a loja que pertencia a Bernice Warden, onde muitos moradores da cidade faziam compras, já que era uma das poucas, vamos dizer assim, dos poucos estabelecimentos que tinha na cidade. Então ele entrou na loja em busca de reabastecer um jarro de anticongelante. Em pouco tempo, ele matou Bernice, pegou seu corpo e, deixando sangue no chão, assim como havia acontecido com Mary Hogan 3 anos antes. Logo após o desaparecimento da dona da loja, as pessoas imediatamente da Bernice, né? As pessoas imediatamente desconfiaram do Ed, porque ele era considerado. Na verdade, o que, que ele era considerado, minha gente? Falando assim de modo muito simples, ele era considerado o maluco da cidade. Toda cidade, não interessa onde ela seja ela rica, seja ela pobre, tem um maluco na cidade, tem um doido. Né? Aquela pessoa que se diz aquela pessoa ali completamente maluca. E ele ficou famoso na cidade por isso, por ser o maluco da cidade, por ser o homem louco da cidade. Quando as pessoas vão até a loja da Bernice e encontram sangue, eles automaticamente
desconfiam do Ed Gein e um grupo de homens vão até a fazenda dele, revistar a fazenda, revistar o local, buscando informações sobre ela e buscando encontrar ela. Quando eles chegam lá, eles não encontram nada. Na verdade, eles encontram o Ed na casa de um vizinho. E quando o Ed vê aquele grupo de pessoas, imediatamente ele já entende que é porque ele está sendo suspeito de algo, principalmente do desaparecimento da dona da loja. E ele já entendeu basicamente o que estava acontecendo ali, ele só achava que não iria acontecer. A polícia então foi chamada para o local, né? Ele já, vamos dizer assim, que ele já estava praticamente dominado pelos homens. E quando a polícia chegou no local, que seria na casa dele, os policiais encontraram ela, a dona da loja, pendurada de cabeça para baixo, nas vigas de um celeiro que ficava próximo à casa, que era o celeiro do Ed. Ela estava vestida como um cervo, né? Na verdade, ela estava assim, ela estava na mesma posição em que geralmente quando um cervo ele é caçado, que é um tipo de animal, assim, um cervo é um parente do veado, ele era caçado, ela estava na mesma posição que as pessoas colocavam um animal para tratar, né, do corpo do animal. Aí o seu torso, né, estava dividido e sua cabeça ela tinha sido decepada. Uma foto do estado horrível do corpo da dona da loja foi publicada no jornal local e o Ed Gein foi imediatamente classificado como o assassino mais bizarro da América naquele momento. Uma coisa que chama muita atenção é a forma como as coisas eram lidadas em 1950, né? A gente está falando ali dos anos 50, em que uma mulher é encontrada morta, pendurada, com a sua cabeça tendo sido arrancada, cortada fora. O corpo dela tinha sido partido ao meio e eles tiraram uma foto daquele corpo, daquela cena horrorosa, e eles publicaram no jornal. E isso teve, obviamente, uma repercussão imediata, transformando ele num serial, não um serial killer, mas num assassino psicopata, considerado um dos piores da América até os dias de hoje. E, obviamente, conforme eles foram fazendo outras buscas na casa, eles foram encontrando mais evidências, né, de que ele tinha cometido outros crimes também horrorosos. A lista de partes de corpos encontradas na casa dele que tinha desde tigelas feitas de cabeça humana, até uma cesta de lixo feita de pele humana, até o rosto de uma de suas vítimas, a Mary Hogan, que ele tinha matado 3 anos antes, que estava guardado em um saco, e seu crânio também, o crânio da mulher, guardado em uma caixa. Os lábios lábios estavam pendurados, né, em um cordão de uma persiana e 9 vulvas estavam guardadas numa caixa de sapato. Isso tudo foi encontrado dentro da casa dele logo após a sua prisão na época. Na verdade, ele não tinha sido nem preso, eles estavam apenas assim coletando outras informações. Outra coisa que deixou as pessoas bastante assim, assustados na época que, como eu disse, foram encontradas várias partes de vários corpos, 9 vulvas, né, vulvas femininas. Então isso ali ficou claro que ele não apenas estava matando aquelas pessoas, mas que ele estava coletando partes de outras pessoas, né, e ficou claro que ele estava aqui roubando corpos de sepulturas recém-cheias, ou seja, as pessoas morriam, ele ia no obituário, geralmente, assim, da cidade, que era feito no jornal, onde informava que algumas pessoas tinham morrido. Ele escolhia as pessoas que ele iria desenterrar, ia pegar parte dos corpos e esperava a pessoa ser enterrada recentemente, ia lá e pegava. Né, ele disse, né, ele assumiu para os policiais na época que estavam investigando o caso, que ele desenterrou cerca de 40 pessoas. Ele preferia desenterrar restos mortais de mulheres de meia idade, porque elas o lembravam de sua mãe. E aí fica mais claro aquela relação com a mãe abusiva e coisa e tal, que obviamente pode ser resolvido sem mutilar cadáveres de mulheres, né? Isso aí a pessoa resolve na terapia, mas obviamente é um outro ano, na verdade é um outro mundo, né? Que a gente tem a mania de falar assim que o ano mudou, na verdade não mudou, muda-se o mundo, né? Que as mudanças são gigantescas. Mas mais uma vez frisando que o
relacionamento abusivo, completamente abusivo que ele teve com a mãe dele, não justifica as coisas que ele faz, né? Nada explica, mas não justifica. O Ed Gein também pegava e fazia roupas com a pele de cadáveres, né? Então ele ia lá na verdade ele tentava aproveitar o máximo possível de cada cadáver que ele já tinha violado, porque afinal de contas ele já tinha ido lá, tinha todo o trabalho de desenterrar a pessoa. E aí entra também no questionamento, né, minha gente? Como ninguém via esse homem indo para o cemitério desenterrar pessoas que tinham sido mortas tão recentemente, né? Onde ficava esse cemitério que ninguém via isso? Ele utilizou muitos, assim, das peles das pessoas, principalmente das mulheres, para confeccionar roupas. Ele chegou a confeccionar um macacão feito inteiramente de pele humana, muito provavelmente feito da pele das mulheres, já que, como ele mesmo revelou, ele preferia desenterrar mulheres de meia idade. Então, ele tinha ali um alvo preferido, que é bastante bizarro e bastante intrigante. Mais uma vez, ainda mais para ser um homem tão pacífico, o que prova também outra coisa que cai, na verdade, por terra, aquele mito de que criminosos têm um rosto, né? Que, na verdade, nada mais é do que um ato racista, porque na maioria das vezes as pessoas implicam em dizer que na verdade, em entender, na verdade, que criminosos são pessoas negras, em sua grande maioria, achando que pessoas brancas não cometem nenhum tipo de crime. E não só o Ed Gein prova, ao contrário, como basicamente 99% dos serial killers e psicopatas americanos que ficaram muito famosos por seus crimes horrorosos, que eles eram, na grande maioria, brancos, né? Ou seja, acima de suspeitas, homens que não eram violentos, que fizeram coisas como ele fez, de desenterrar 40 pessoas, coletar as partes que interessavam a ele, inclusive fazer roupas usando sua pele, né? A pele dessas pessoas, o que é macabro e aterrorizante. E aí, na época, como a gente tá falando de 1950, ali, o finalzinho dos anos 50, ele foi preso, obviamente, porque tinham muitas provas contra ele. Ele também assumiu todos os crimes que cometeu. Ele foi julgado, na época, por um juiz, o juiz Gomer, e ele foi considerado inocente, pois ele foi considerado uma pessoa insana, ou seja, ele foi considerado uma pessoa que não tinha consciência daquilo que ele estava fazendo por causa de algum tipo de transtorno e que o possível transtorno dele não foi descrito, né? Apenas o juiz considerou ele como sendo incapaz de saber o que estava fazendo e ele então foi mandado para um hospital psiquiátrico que era utilizado para, né, na verdade, uma prisão psiquiátrica utilizada para colocar as pessoas que tinham cometido todos esses outros crimes hediondos, não crimes iguais aos dele, porque creio que ninguém tenha feito coisa como ele fez. E as pessoas eram jogadas nesse local, ele foi jogado lá também. O Ed, ele viveu até os 77 anos, ele morreu no dia 26 de julho de 1984, em consequência de um câncer de pulmão, mas a sua história ela continua viva até hoje. Como eu disse, ele inspirou o filme icônico de terror Massacre da Serra Elétrica, em que você consegue ver várias coisas que ele fez na vida real, né, que foram utilizadas lá no filme, como fazer máscaras com pele humana, coisa que ele também fez, né, e ele exibia, né, dentro de sua casa. E que por mais absurdo que seja, né, quando a gente vê no filme, a gente diz, não, imagina isso, ninguém nunca vai fazer esse tipo de coisa. E a gente descobre que, na verdade, sim, que pessoas fizeram isso, que essa pessoa horrorosa fez isso, né, e que viveu até os 77 anos, obviamente que ele pagou, de certa forma, por tudo que fez, porque ele foi preso, ele foi condenado. E a história do Ed Gein, ela inspirou muitas coisas, né? Inspirou filmes como Psicose e outros filmes, e como eu disse, continua assim, sendo motivo para assim, de inspiração para filmes até hoje. Existem muitas controvérsias e muitas coisas deturpadas na história dele, né? Eu tentei aqui trazer a história real. Muitas pessoas, você vai encontrar, na verdade, muitos relatos que afirmam que ele não apenas pegava partes humanas e fazia esse tipo de coisa, móveis para casa, né, o que já foi relatado por aqui, roupas, máscaras e coisas e tal, mas ele também consumia carne humana. Isso é uma coisa que é muito controversa porque os relatos do caso, pelo menos eu não achei em nenhum local,
que confirmasse isso, né? Até porque ele pegava partes de cadáveres que eram interessantes para ele. Então, assim, eu não vou afirmar aqui que ele consumia, mas com certeza você vai encontrar em algum local esse tipo de informação, então é sempre interessante desconfiar. Eu não acredito que isso acontecia, ele nunca falou, e se isso acontecesse, obviamente que seria relatado à torta à direito, né? Pode ter acontecido em algum momento? Pode ter acontecido em algum momento, mas eu particularmente não confio nisso. Uma coisa também muito importante deixar claro aqui é que pessoas que têm algumas características do Ed Gein não vão se tornar psicopatas. Então, assim, o Ed Gein ter sido uma criança solitária, ter sido um adolescente solitário, ter sido um adulto solitário, isso obviamente é uma influência direta do ambiente em que ele viveu, do ambiente em que ele cresceu, do ambiente em que ele foi torturado psicologicamente na infância, na adolescência, na vida adulta, e ter tido uma mãe abusiva, uma mãe narcisista, um pai alcoólatra, um pai que batia nele, no irmão, à torto e à direito, simplesmente porque estava bêbado. Obviamente teve uma influência gigantesca no tipo de comportamento que ele ia ter. Não é preciso ser um gênio, não é preciso ser um psicólogo para entender que ele foi, de certa forma, condicionado. Como eu disse lá no início, a mãe dele e o pai dele ficavam dizendo que não existiam mulheres ideais para eles, que eles não deveriam se associar a mulheres e coisa e tal. Então, assim, o que que a gente sabe? A gente sabe que o Ed Gein, ele foi preso, ele foi julgado, ele foi condenado, ele morreu de um câncer, mas o que a gente não sabe é quem ele é de verdade. A gente viu, né, aqui pelos relatos que eu acabei de fazer, que ele foi analisado e foi considerado mentalmente incapaz de saber o que estava fazendo, foi jogado em um hospital psiquiátrico onde passou toda a sua vida. Ele também foi reavaliado depois de muitos anos e depois isso foi revisto, dizendo que ele sabia sim o que ele estava fazendo. Mas o que interessa aqui é saber que a gente não conhece esse homem, a gente sabe apenas frações de da vida dele, frações de momentos abusivos, frações de relações abusivas, e essa história de que assim é, ele foi avaliado, mas quem avaliou ele, como avaliou ele, que tipo de método foi utilizado, a gente não sabe nada. Obviamente que também o fato dele ter sido avaliado de qualquer forma não anula os crimes que ele cometeu, não anula todas as coisas horrorosas que ele fez, ele ter matado as pessoas que ele matou, ele pode até mesmo ter cometido outros crimes que as pessoas nem mesmo saibam até hoje que ele cometeu. Ele morreu há muitos anos, ele viveu uma vida terrível. O que não pode ser ignorado também é que, assim como ele fez muitas vítimas, ele também foi uma vítima de um pai ruim, uma vítima de uma mãe ruim. E mais uma vez afirmando que nada disso justifica as coisas que ele fez, mas também não tornam ele tão pior, né? A gente não tem uma explicação do porquê ele buscava essas pessoas relacionadas, assim, que ele achava que tinha alguma coisa relacionada à mãe dele. Muito provavelmente, aqui é uma hipótese que eu levanto, poderia ser essas questões de que ao ferir aquele cadáver, ao ferir aquelas mulheres que pareciam com a mãe dele, que lembravam a mãe dele, na verdade, né, que tinham características que a mãe dele tinha, ele estaria ferindo ela de algum modo, ele estaria se vingando dela de algum modo, mas o que também é muito interessante, né, é que ele foi capaz de profanar o túmulo de mais de 40 pessoas, pelo menos foi o que ele assumiu, ele pode ter feito isso com muito mais pessoas, mas em nenhum momento ele profana o túmulo da mãe, do pai, do irmão, também essa questão do assassinato do irmão, ele também é cheio de controvérsias, não se chegou a uma conclusão 100% do que aconteceu, muitos se dizem que o fogo que eles tinham colocado lá saiu do controle, eles tentando controlar o fogo, o irmão acabou inalando muita fumaça, desmaiou, bateu com a cabeça e morreu, mas muitas pessoas obviamente associaram a morte do irmão a ele, dizendo que ele tinha matado o irmão. A gente nunca vai saber a verdade absoluta, né? Até porque ele morreu há muitos e muitos anos. Mas é isso, essa é a história do homem, ou basicamente assim, essa é uma parte, uma versão da história de um homem, já que a gente sabe assim pequenas coisas, de que foi e continuará sendo para sempre um monstro
e que sofreu também, né? Teve monstros em sua vida. E não esquece de passar, se você chegou até aqui, no episódio especial sobre o massacre da Serra Elétrica, em que eu falo a associação e como o filme utilizou dessa lenda, né? Na verdade não é nem uma lenda, mas da história dele, para criar o Leatherface, e conto várias outras curiosidades. Não esquece de compartilhar esse episódio com amigos que gostem de True Crime e que você acha que vão se interessar por esses momentos aqui, esses pontos de psicologia, dessa análise breve, já que não é possível fazer uma análise psicológica 100%, pois eu precisaria ter acesso a ele, isso levaria muito tempo, e ele morreu há muito tempo, e eu também não tenho acesso a ele, ninguém nunca teve acesso, e quem teve acesso a ele fez lá o, da forma que quis fazer a sua análise, e os resultados nunca foram divulgados, a gente também nunca vai ter acesso. E é isso, a gente se vê em um próximo episódio. Valeu, falou!